compartilhar com você hoje sobre gratidão. Como eu falei para você, o projeto Gratidão pela Casa é um projeto onde todos os anos nós vamos, durante 15 dias, lembrar de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e no nosso meio, e ao mesmo tempo criar expectativas com relação àquilo que nós sonhamos e esperamos que aconteça no ano seguinte. Nós preparamos um vídeo para você e em seguida eu dou continuidade ao que eu quero refletir com você sobre isso hoje. Provérbios 11 e 25. Ano após ano, a alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Provérbios 11 e 25. Ano após ano, temos crescido como igreja. Hoje, somos casa em vários lugares do Brasil. Acreditamos que somos chamados para construir uma igreja, para edificar uma cidade, um estado, um país. Somos chamados a dar com generosidade, amar com ousadia, servir com amor e levar a esperança de Jesus às pessoas que precisam dela como nunca antes. Nós, CB Vida, permaneceremos determinados e cheios de fé e ousadia. Não vamos parar. Juntos, acreditamos e vemos o milagre de Deus em centenas de vidas, famílias e casamentos restaurados. Chamamos de igreja, CB Vida, mas no fundo sabemos que é a nossa casa. E hoje, convidamos você a se juntar a nós na fé e na expectativa em nosso desempenho para o avanço do reino de Deus por meio da sua igreja, com uma oferta de gratidão pela nossa casa, como uma semente para o que viveremos em 2023. Uma oportunidade de contribuir como um na visão de nossa igreja. Amém? Então, como que vai acontecer, pastor? A partir de amanhã, nós vamos soltar todos os dias, meio-dia, nas nossas redes sociais, na minha e na da igreja, e nos grupos do WhatsApp, um devocional de 2 minutos, falando sobre algum tema específico, até o dia 18. Além disso, a partir de amanhã, toda a nossa liderança, que serão comunicados após o culto, os que não estiverem aqui, os que estiverem aqui vão receber a notícia agora. Eu vou chamar aqui o pastor Riz e a pastora Carol, só para representar a liderança aqui, só para vocês verem a alegria que eles vão ter quando ele dá notícia que eles vão saber agora. Então, olha só. Aí a linha. A partir de amanhã, toda a liderança da CB Vida, é lógico que você também é convidado, mas toda a liderança, nós vamos estar em jejum até o meio-dia. Olha, você precisa ver a alegria dos outros líderes aqui. Tem mais coisa boa. Nos próximos 2 sábados, que antecedem o dia 18, nós vamos estar aqui de 5h30 às 6h30 da manhã, num tempo de adoração e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio, amém? Olha aí a cara de quem vai acordar às 5 da manhã, feliz da vida. Obrigado, queridos. Então, os líderes de GC, líderes em treinamento, líderes de rede, líderes de linha, líderes de ministério, os pastores, toda a nossa liderança e toda a igreja convidada, é porque assim, o líder ele não tem opção. A primeira opção dele é vir, e a segunda também. Então, você como igreja, você é nosso convidado para estar conosco, tanto no jejum, jejuar até o meio-dia. Mas, gente, deixa eu dizer, jejuar até meio-dia, não é você tomar café às 7 da manhã e ficar em jejum até meio-dia, não. O jejum até meio-dia, ele começa na noite anterior. Sua última refeição é na noite anterior, e aí você só vai se alimentar novamente após o meio-dia do dia seguinte. E durante esse período, você tira alguns momentos para orar, para estar agradecendo a Deus, sabe? Faz uma relação daquilo que você tem, porque independente do que você esteja passando, você tem motivos para agradecer, sim ou não?
e você tem sonhos ainda para se realizar. Então, durante esses 14 dias, o nosso foco vai ser gratidão pelo que vivemos e esperança pelo que vamos viver. Quem está me entendendo, diga amém. Porque eu creio que, apesar de tudo que Deus tem feito em nosso meio, Deus tem coisas ainda maiores para fazer. E aí, no dia 18, nós vamos ter a noite da gratidão pela casa. E você vai trazer uma oferta especial de gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida e na nossa vida como igreja. E uma oferta, essa mesma oferta também vai ser uma semeadura para aquilo que você quer viver em 2023. Ah, pastor, eu não creio nisso, então não faça. Porque a Bíblia diz que só verá a glória de Deus aquele que crê. Se você não crê, não tem problema. Esse momento é uma oportunidade para aqueles que creem que a gratidão e a esperança, a gratidão e a semeadura, são dois princípios que Deus usa na Bíblia para abençoar a vida do seu povo. Então, dia 18 é o dia que nós vamos trazer essa oferta de gratidão pela casa, que será uma oferta que será investida 100% na expansão dos nossos campos da igreja. Ah, pastor, as ofertas comuns não são 100%? Sim, mas investe também em pessoal, investe em outras coisas que são necessárias também para o funcionamento da igreja. Essa oferta ela vai ser exclusivamente para a expansão das nossas igrejas. Quem está me entendendo, diga amém. Então, sábado, você já sabe, 5h30 às 6h30 da manhã, louvor. Olha a cara do pessoal do louvor, quando eles estão sabendo agora, ao vivo e a cores, que eles vão estar ministrando nos 2 sábados aqui. Gente, quando a gente fala que vai acordar às 5 da manhã, eu fico feliz da vida. Eu amo esse povo por causa disso, eles ficam felizes da vida. Então, louvor ao vivo, adoração, tempo de adoração. Hoje o pastor Charles falou, pastor, quantos louvores? Eu falei, vai ser 45 minutos de louvor e adoração. E no final uma palavra de esperança, uma palavra profética. Queridos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Se prepare, porque nos próximos 15 dias, Deus vai estar gerando sonhos, Deus vai estar gerando projetos. Nos próximos 15 dias, Deus vai estar fazendo coisas extraordinárias. Dia 18, nós viveremos algo sobrenatural. Eu creio nisso, querido. Eu creio nisso. Então, agora, por que eu fiz questão de lançar esse projeto hoje? Porque é dia de Santa Ceia. E não há outra palavra quando nós olhamos para a mesa que não seja gratidão. Tudo que nós temos e tudo que nós somos hoje é porque um dia, sem nós merecermos, sabendo quem nós somos, o Pai decidiu nos amar a ponto de dar sua vida, a vida do seu Filho na cruz por nós. Olhar para a cruz, o sentimento mais genuíno que deve brotar é gratidão. A minha vida de obediência, quando eu renuncio o pecado, quando eu renuncio as minhas vontades, quando eu decido fazer a vontade de Deus, a única motivação que vale a pena é por gratidão. Quando eu olho para a cruz, o amor de Deus me constrange. E eu estou falando de um amor, quando eu falo de constrangimento, é como se, imagina, você faz algo de ruim para alguém, e alguém vem e dá a vida do filho dele por você. No lugar de você morrer, ele diz, não, você não vai morrer, meu filho vai morrer por você, sabendo o que você tinha feito. É esse amor da cruz que nos constrange. Queridos, quem vive uma vida de obediência por medo de ir para o inferno, mais cedo ou mais tarde você vai abrir mão. Se você vive uma vida de obediência por medo de castigo de Deus, mais cedo ou mais tarde você vai abrir mão. Tem um ditado que diz assim, quem não vem pelo amor, vem pela... É verdade. É possível e muitos vêm pela dor, mas deixa eu te falar uma coisa. Só permanece pelo amor. A dor ela traz. Mas quando nós não olhamos para a cruz, quando nós não entendemos o significado da cruz, quando a dor passa, a pessoa vai embora. Eu já orei por um rapaz 2 vezes, desenganado pelos médicos. A última vez tinham agredido ele. Ele pegou quase 200 pontos na cabeça. E as 2 vezes que eu orei por ele,
40, 50 dias depois ele estava no culto. Mas quando a dor passou, ele sumiu. Mas quando a gente entende o significado da cruz, nunca mais a gente quer sair de perto dele. Porque a Bíblia diz que ele nos prende, ele nos amarra com cordas de amor. É um amor que me constrange. É um amor que me constrange. E quando nós falamos de amor, de gratidão, nós precisamos entender que a cruz teve um propósito. O derramamento do sangue de Cristo na cruz teve um propósito. E é sobre isso que eu quero falar. O texto de Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Coloca para mim aí, Jeremias 29, 11. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Era esse o plano de Deus com a cruz. Queridos, o que Deus fez na cruz, o que Ele foi capaz de fazer na cruz, nos prova que Ele é capaz de fazer qualquer outra coisa por nós. Nós vivemos dias agora que nós fomos mais do que nunca constrangidos pelo cuidado de Deus. Primeiro que nós ganhamos essa viagem, de 4 foi 5 dias em Paris e 7 em Israel, sem pagar um centavo, incluído passagem, café da manhã e janta. Então nós só teríamos que pagar o almoço. Esse foi o primeiro. Eu vou contar para você aqui toda. Não estou exagerando. Se em algum momento vier aquele espírito de inveja, repreende, tá? Repreende, porque não é de Deus. Tinham 2 voos da caravana. Primeiro voo que saiu de São Paulo, saía 3 horas da tarde, e o outro saía na madrugada. Nós fomos em qual voo? No voo da tarde. Chegamos lá no dia anterior, saímos do hotel meio-dia, descansadinhos, chegamos em Paris no outro dia descansados, tá? Beleza. Quando chegamos em Paris, nós descobrimos como que a gente tinha chegado lá. O pastor Bruno e a pastora Vanessa, eles iam levar um casal de pastores como convidados. E fizeram o convite para esse casal. Mas esse casal está num processo de transição para os Estados Unidos, estava aguardando a solução de algumas questões burocráticas, e eles não sabiam se iam poder ir ou não. Chegou o prazo para dar a resposta, eles não deram. Aí o pastor Bruno liga para mim e nos convida. Só que depois que tinha expirado o prazo para poder emitir tudo pela caravana, o casal decide ir. E foram, só que eles pagaram. E nós ganhamos a vaga para ir. Quando a gente chegou lá, que a gente soube dessa história. Eu falei, tá vendo, irmã? Tá orando pouco. Deus te tirou para me colocar no teu lugar. Chegamos no hotel, Paris. Aí, beleza, colocamos as coisas, um quarto enorme. Legal. Quando a gente desce lá no jantar, conversando com todo mundo, aí a gente, não, aquela parte do quarto, assim, a sala e tal. Sala? O nosso quarto era o melhor que tinha. Os outros quartos não tinham o que o nosso tinha. Aí a gente deitava, eu olhava para a Nancy e dizia, cara, o que nós estamos fazendo aqui? Aí a gente começava a rir, parecia dois meninos. Ela não gosta, né? Aí tá. Dos 4 dias que nós ficamos em Paris, nós não conseguimos pagar nenhum almoço. Assim, o casal que foi ainda ficou no quarto do lado do nosso. Eu acho que Deus tinha alguma coisa para tratar com eles. Só pode. A gente chegava na hora do almoço, a gente ia pagar. Não. E eu também não fazia questão. Né? Gente, eu estou falando sério. Mas vamos lá. Queridos, ora, porque vai chegar um momento até o final que vai dar uma invejazinha. Vai dar, eu sei que vai dar. Se eu tivesse no seu lugar, eu também teria, mas ore e repreenda.
E eu não estou exagerando, quem me conhece sabe que eu não sou de contar, de enfeitar a história, não. Quando foi, acho que na quarta-feira à noite, ou terça, lá em Paris, teve um casal que foi, eu já conhecia o namorado, são namorados, e a gente não conhecia, não, já conhecíamos a namorada dele também, e não sabíamos que eles estavam namorando. Encontramos ele, para variar, a namorada dele se apaixonou pela Ana, né, e só queria andar com a Ana para cima e para baixo, aquela coisa toda. E aí, na terça, foi quarta-feira à noite, o namorado lá me liga e diz, não desce para jantar no hotel hoje, porque eu vou pedir a Simone em casamento. E nós vamos para um restaurante, e eu quero que vocês estejam conosco. E fica tranquilo que vai ser tudo por nossa conta. Nós fomos jantar no melhor restaurante de Paris. Porque eles têm. Pensa num casal que tem dinheiro. Nós estávamos numa mesa, querido. Só foram 3 casais convidados. Pastor Bruno e pastora Vanessa, que são os pastores da caravana. O Rony e a Glaucia, profeta para estar lá para dar a palavra. E eu e a Ana. Não me pergunte para fazer o quê. Mas nós estávamos lá. Nós estávamos lá. Uma noite incrível. Comida ruim, mas tudo bem. Penso que nós sofremos foi comida, mas a gente estava lá. Fomos para Israel. A mesma coisa, os 2 voos, nós fomos no melhor voo. Chegamos em Israel. Gente, eu sei que você vai achar que eu estou inventando, que eu estou aumentando. Eu sei. Porque para nós que vivemos é difícil da gente acreditar. Lá em Israel, nós chegamos, fomos para o quarto, ficamos, é um hotel que a recepção dele fica no 6º andar. Então tem 5 andares para baixo, mas bem uns 50 para cima. E esse onde fica a recepção é o melhor andar. E qual foi o andar que nós ficamos? Não precisava descer nem subir. A gente já chegou no... Nós ficamos na melhor ala do hotel que tinha. Mas não acabou, não. Aí veio meu aniversário. E aí, quando foi no almoço, estamos lá, e de repente vem a galera da Gestia Turismo, que é a empresa, fantástico. Vieram com bolo, com as velhinhas e tal, e a galera levantou, todo mundo, a caravana cantando parabéns. Quando eles terminaram de cantar parabéns, a galera do restaurante quase toda levanta e começa a cantar parabéns em hebraico. Só que eu não sabia, eu me sentei, quando acabou o nosso, eles começaram lá. Aí o guia veio e falou, pastor, fica de pé que eles estão cantando parabéns para o senhor. Aí eu levantei de novo, eu falei, gente, parabéns em hebraico. Beleza, segue o bonde. Quando foi à noite, o pastor Bruno liga lá no quarto e fala, Marquinhos, não desce para jantar não, lá no hotel, que nós vamos sair com os casais para jantar e vocês são nossos convidados. E nós fomos jantar num restaurante que é do Vaticano, é da Igreja Católica, mas um restaurante assim, eu não tive coragem nem de olhar o cardápio. E se eu fosse olhar, eu ia tapar o preço assim para mim, não. Porque, e nós jantamos ali. Aí vem parabéns de novo, bolo de novo, parabéns de novo. E aí, quando terminam de cantar parabéns, os garçons começam a cantar parabéns em árabe, porque eles eram árabes. Tem muitos árabes lá que trabalham. A parte de turismo lá e hotelaria, a maioria na mão dos árabes. E aí eles começam a cantar parabéns em árabe. Então, nessa altura, já tinha tido um almoço em Paris, um almoço no melhor restaurante de Israel, parabéns em português, parabéns em hebraico e parabéns em árabe. Eu sei que dá uma invejazinha. Mas só em eu estar o meu aniversário em Israel, para mim já era suficiente. Só que aquilo que a Ana falou, Deus ele faz além do que pedimos e pensamos. 2 meses antes, eu não sabia que eu ia para Israel. Nós não sabíamos, nós recebemos o convite 1 mês antes da caravana. 1 mês antes, a gente não sabia. E olha o que Deus já tinha preparado. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que tem coisas que Deus tem preparada para você que você nem sabe, você ainda nem viu. Pastor, então o que eu preciso fazer? Você precisa somente continuar na presença dEle. Você precisa continuar somente sendo fiel a Ele. Você precisa continuar somente cumprindo o propósito dEle. Porque Ele tem coisas que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem chegou ao coração do homem. É o que a Bíblia diz que Ele tem preparado para nós.
Sabe, Deus cuida nos mínimos detalhes. Deus provê nos mínimos detalhes. Eu não teria condição de viver tudo que nós vivemos financeiramente falando. Mas é nesse momento que a gente vê as promessas de Deus se cumprindo na vida de quem é fiel. Nós fomos a lugares que muitos estivemos com pessoas e ambientes que muitos gostariam de estar e talvez até pagariam para estar. E quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para a ceia, para a mesa, a gente sabe que houve um propósito. Qual era o propósito de Deus quando Ele dá a vida do seu filho na cruz? O texto que nós no Antigo Testamento, quais eram os planos de Deus para nós? Ele diz planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Agora, para que Deus quer nos fazer prosperar? A Bíblia responde. Tem gente que não está vivendo ainda a prosperidade de Deus, e prosperidade é isso que eu estou falando. Não é você ter dinheiro, é você viver coisas que você não teria condição de viver. Porque viver com seu dinheiro, a glória vai para você. Mas quando você vive pela provisão de Deus, a glória vai para Ele. E por que Ele quer nos fazer prosperar? A Bíblia responde, 2 Coríntios 9, 10 ao 13, ele diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também vai lhe suprir e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Coloca para mim no telão, 2 Coríntios 9, 10 a 13. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Coloca aí para nós. Para quê? Aí vem o propósito pelo qual Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida. Quando nós entendemos esse propósito, queridos, é uma chave que abre as portas, porque quando Deus percebe e quando Deus vê no nosso coração o desejo e a decisão de cumprir a vontade dEle para nós, de cumprir aquilo que Ele deseja que nós façamos com aquilo que Ele nos entrega, olha o que Ele diz: para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está suprindo apenas as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Ele chama de serviço ministerial a generosidade. Ele diz: o mesmo Deus que dá o pão, a semente ao que semeia e o pão ao que come, Ele é poderoso para fazer multiplicar. Para quê? Para que você seja generoso. E através da tua generosidade, o nome de Deus seja glorificado na vida daquelas pessoas que a tua generosidade alcança. Quem está me entendendo? Olha o propósito, ele diz: é um serviço ministerial que vocês estão fazendo. E ele diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Há um propósito na cruz. Há um propósito na cruz. De fazer com que todo aquele que nele crê, cresça, prospere. Para quê? Para que através da nossa generosidade, e ele diz, não só os nossos irmãos na fé, ele diz: o serviço que vocês estão realizando está transbordando na vida de outras pessoas, está resultando em ação de graças a Deus. É o que nós temos vivido. Durante esse ano, quantas famílias foram alcançadas, quantas famílias estão sendo alcançadas, sabe, pela generosidade desse ministério, pela generosidade dessa igreja, pela sua generosidade. Quantas famílias alcançadas, quantas famílias transformadas, sabe, quantas vidas restauradas, sabe, e o nome de Deus sendo glorificado. Porque olha para mim aqui, entende uma coisa: quando você faz algo pessoalmente, a glória vai para você. Quando é feito como igreja, a glória vai para Deus. A glória não é individual. Quando você faz, por mais que a pessoa
diga graças a Deus, mas a gratidão dela final vai ser com quem? Com você. Mas quando é a igreja que faz, a gratidão dela é com Deus. E é para isso que nós fomos chamados, para glorificar o nome de Deus e não o nosso. E o nome de Deus é glorificado através da nossa generosidade, através daquilo que Deus nos entrega, que Deus nos faz prosperar, com o propósito de quê? Com o propósito de que através da nossa generosidade, outras pessoas sejam abençoadas e o nome dele seja glorificado. Nós temos visto o que Deus tem feito. Vocês viram as fotos do início? Através da generosidade de poucos, nós nos tornamos muitos. E através da generosidade de muitos, nós nos tornaremos ainda maiores. Eu creio nisso. Eu creio que se nós somos muito gratos pelo que Deus fez até aqui, mas nós estamos muito esperançosos com relação àquilo que Deus ainda vai fazer. Porque a cruz fala de gratidão e fala de esperança. E aqui eu quero entrar no texto da ceia. Quando ele diz que todas as vezes que nós comêssemos do pão e bebêssemos do cálice, nós deveríamos lembrar da sua morte, mas também deveríamos lembrar da sua volta. A sua morte e a sua ressurreição nos dá vitória. E a promessa da sua vinda nos dá uma esperança. Porque ele vive, diz a Bíblia, eu posso crer no amanhã. Porque ele está vivo e ele está vivo. Nós somos o único povo que viaja do mundo inteiro para visitar um túmulo que está vazio. Todas as outras religiões viajam, fazem peregrinação para visitar um túmulo onde tem alguém enterrado. Mas só o cristão viaja para visitar um túmulo que está vazio. Coloca a foto que eu mandei para vocês aí. Está ali, ó. Está vazio. Coloca o vídeo da viagem. Um vídeo bem curtinho para você ver. Fazer desse tempo juntos um tempo muito especial. Nós agradecemos muito a vocês pela confiança e por terem aceito o convite de estarem conosco aqui na Terra Santa nesses dias. Belize, Mar da Galileia, a gente vai fazer um passeio incrível, nossa expectativa está lá em cima. Gente, nós estamos no bairro Judeu, dentro da cidade antiga, com o melhor grupo de caravanas entre amigos que já tivemos. Olá! Que tem um propósito sobre a tua vida. Porque quando ele chega aqui, o que é que ele diz? Se possível, afasta de mim esse cálice. Isso é uma oração muito forte. Esse momento aí é muito forte. Até aí, até aí. Você viu no vídeo e a foto que nós postamos ali. Uma coisa é você ler quando diz que ele não está lá. Outra coisa é você estar lá e você olhar para aquele túmulo vazio. E você lembrar que a Bíblia diz que porque ele vive, a esperança
de dias ainda melhores. Por isso, nesses 15 dias, nós vamos focar em duas coisas: gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Quando eu olho para a cruz, vem o sentimento de gratidão, mas junto com ele vem a esperança, porque Ele diz que todas as vezes que comêssemos do pão e bebêssemos do vinho, deveríamos lembrar da sua morte, mas também anunciar a sua vinda. A esperança. A igreja continua sendo a esperança. A igreja não vai parar. Pelo contrário, o período de maior perseguição da igreja em Jerusalém foi o período de maior expansão do cristianismo em toda a sua história. Quer fazer a igreja crescer? Persegue ela. Você já viu o fermento, como é que faz o pão? Quanto mais bate, mais ele cresce. Assim é o povo de Deus. A Bíblia diz que no Egito, quanto mais Faraó botava carga, mais eles produziam, mais eles se multiplicavam. E a minha oração hoje, com tudo isso que eu compartilhei com você, é de que você entenda que há um propósito pelo qual Deus deu a vida do Filho dele na cruz. Há um propósito pelo qual Jesus aceitou morrer na cruz. E há um propósito pelo qual Deus decidiu ressuscitar o seu Filho ao terceiro dia. Quando a gente olha para Salmo 37, versículo 4, que diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. É muito comum a gente querer que Deus satisfaça o desejo do nosso coração, e não há pecado nisso. Mas a gente também precisa parar para pensar qual é o desejo do coração de Deus para conosco. E a Bíblia responde. Em 1 Timóteo, capítulo 2, ele vai dizer que o desejo, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. O propósito de Cristo, da morte de Cristo na cruz, foi salvar a mim, a você, mas não foi só nós. O preço foi muito alto para ser só por um. O preço foi muito alto, o preço foi pela humanidade inteira. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E se essa é a vontade de Deus, essa deve ser a minha vontade como cristão. Essa deve ser a minha vontade, a nossa vontade como igreja. Tudo que nós fazemos aqui é com esse propósito, de que o maior número de pessoas sejam salvos. E nós vamos continuar vivendo isso. Nós vamos continuar vivendo por isso. E nós vamos continuar vivendo para isso, como igreja. A cruz fala de gratidão. A cruz fala de esperança. E eu queria que hoje, ao comer do pão e ao beber do vinho, você tivesse primeiramente um momento de gratidão. Fizesse uma retrospectiva, porque às vezes a gente só está olhando para o que a gente não tem. A gente só está olhando para o que Deus não fez, quando na verdade a gente tem muitos motivos para agradecer. Você não tem noção do poder que há na gratidão. Você não tem noção do poder. E olha que isso não é só os cristãos que falam. A neurociência, os treinadores de desenvolvimento pessoal, as pessoas mais bem-sucedidas, eles falam: a gratidão é uma das principais chaves para a prosperidade. Se você não é grato pelo que você tem hoje, você nunca será grato. Quem não é grato pelo que tem hoje, pode ter 1000 vezes mais amanhã, vai continuar sendo ingrato. E quem é grato pelo que tem hoje, pode diminuir o que tem, ele vai continuar sendo grato. Quem está me entendendo? Gratidão não é sobre o que eu tenho, nem sobre o que eu sou, não. Gratidão é sobre o que Ele é. Então eu queria que hoje você lembrasse e começasse junto conosco, que ao longo desses 15 dias vão vir devocionais. A gente vai estar num período de jejum, e eu queria desafiar você a estar conosco nesse período de jejum, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, e colocando diante de Deus os sonhos, os planos e os projetos que nós temos para viver em 2023.